Olá, Clube da Insônia! Quando a gente pensa em animações, geralmente a gente imagina mundos coloridos, personagens fofinhos e finais felizes, né? Mas nem todo desenho é tão inofensivo quanto ele parece. No meio de toda essa doçura se escondem figuras sombrias. Vilões que traumatizaram gerações e deixaram crianças sem dormir e às vezes até adultos, eu vou ter que admitir. Hoje a gente vai falar sobre o lado sombrio das animações e relembrar 6 dos vilões mais assustadores. Eu sou a Nina e esse é o canal Turbo. Vamos começar com um vilão que se arrasta pelas paredes, como se ele fosse uma lagartixa possuída. Só que possuída pelo próprio ciúme dele, o Randall de Monstros S.A. Ou como eu gosto de chamar, o Gasparzinho do mal com recalque acumulado. O Randall é a personificação do predador silencioso. Ele é um monstro que literalmente some nas sombras. Ele se camufla nas paredes e surge do nada para causar o completo caos. E não é só o visual dele que é assustador, não. Com aquele corpinho escamoso e os olhos que parece que estão sempre tramando alguma coisa e que com toda certeza não é nada de bom. O Randall não quer só ser o melhor no que ele faz, porque se fosse isso, gente, até que seria compreensível. Só que ele quer ultrapassar todos os limites morais da própria sociedade dos monstros. Enquanto todo mundo lá trabalha assustando as crianças de forma, entre aspas, bem grandes, ética, o Randall quer extrair os gritos das criancinhas à força, com uma máquina de tortura industrial que mais parece saída de um filme dos Jogos Mortais versão infantil. E ele com toda certeza faria isso sorrindo. O Randall tem todos os traços de um vilão narcisista. Eu sei que a palavra narcisista tá um pouco banalizada hoje em dia, mas isso se encaixa perfeitamente no Randall. Até porque ele quer ser reconhecido a qualquer custo. Ele quer poder, quer provar que é o melhor. Só que em vez de buscar a famosa terapia, ele constrói uma máquina que suga o grito das crianças à força. O Randall é o tipo de vilão que não ataca de frente. Ele entra escondido no seu armário, fica ali, quietinho, esperando o momento certo para dar o bote. Eu diria que ele é o vilão da paranoia, o Stalker, só que o Stalker do berçário. Ele é o tipo que se aproxima devagar, te observa no escuro e quando você percebe, já é tarde demais. São os ventos da mudança. Agora me diz, o que pode ser mais perturbador do que um monstro invisível como o Randall? Simples, um urso fofinho, peludinho, cheirando a morango com um coração de pedra, cheirinho doce e a alma completamente azeda. O famoso lobo em pele de cordeiro. Esse é o Lotso, o urso líder lá do berçário de Toy Story 3. Bem-vindos a Sunnyside, amigos. À primeira vista ele parece ser bem legal, com um senso de comunidade até que admirável. Chega falando manso, distribuindo abraços, mas por trás desse perfume doce mora um dos vilões mais manipuladores e sombrios da Dona Pixar. O Lotso é o clássico caso de vilão moldado pela dor mal resolvida. Lá na cena de flashback a gente vê que ele já foi amado, já teve uma dona e já viveu o auge do afeto. Até que um dia ele foi substituído. Só que foi uma substituição forçada, porque a antiga dona dele acabou perdendo o brinquedo. E quando ele conseguiu reencontrar ela já tinha substituído ele por outro ursinho igual. Aí o Lotso quebrou, e não foi por fora não, foi por dentro mesmo. Ele nunca superou esse abandono. E em vez de lidar com isso, ele deixou o rancor apodrecer tudo que havia de bom dentro dele. Ele criou um mundo onde ele tem o controle absoluto, o berçário da Sunnyside. Lá ele criou uma hierarquia e é lógico que ele se colocou no topo. Ele e os súditos ficam com as crianças maiores e mais cuidadosas, e os novatos com as mais novas e que colocam o terror. É uma prisão disfarçada de escola para os brinquedos. E a cena que deixa qualquer um esbravejando quando assiste é aquela do lixão, lembra? Quando todos os brinquedos estão prestes a serem incinerados, e o Lotso tem a chance de salvar eles. Só que ele vira as costas, sem remorso e sem hesitar. Ali é o ponto sem volta, gente. O momento em que a Pixar olha pra gente e fala: querido espectador, esse urso não vai ter redenção, não. Onde está sua criança agora, xerife? Agora ela. A matriarca do veneno, a diva do espelho, a inimiga número 1 da autoestima alheia. A Rainha Má. Ela aterrorizou gerações só com um olhar de superioridade e uma fruta envenenada. Ela é uma mulher tão obcecada com a própria beleza que surta quando ela descobre que perdeu o top 1 do espelho mágico para uma adolescente de pele clara e bochecha rosada. E o que ela fez com essa informação? Ela contratou um assassino para matar a garota e trazer o coração dela numa caixinha. Coisa básica, né? Ela não tenta competir.
Não tenta melhorar a autoestima e nem procura um dermatologista. Ela vai direto pro homicídio mesmo. E sem nenhum peso na consciência. E isso, minha gente, é o que torna ela tão assustadora. Porque é o fato de tudo parecer natural. A forma como ela comanda todo mundo, como ela manipula, como fala com calma enquanto planeja um assassinato. A bicha é fria, a bicha é calculista, a bicha é a vilã que plantou o medo na infância da tua avó. Mentira! E quando ela percebe que não conseguiu convencer o caçador de se livrar da menina, ela vai ela mesma fazer o trabalho sujo. Isso que é determinação. Se transforma numa bruxa deformada, renunciando à própria vaidade para garantir a destruição da esfomeada da Branca de Neve. E é aqui que o jogo vira. Ela mirou numa velhinha indefesa e acertou numa bruxa medonha. E esse é um dos conceitos mais sombrios da história, porque é a vilã que destrói a si mesma para destruir o outro. Ele faz acordos, ele dança, ele canta jazz com caveiras flutuantes e coloridas. O Dr. Facilier também é conhecido como o cara que você definitivamente não quer dever favores no mundo espiritual. Ele é o puro charme venenoso. Ele é carismático, elegante, envolvente. Anda como um mágico de rua e fala como se estivesse sempre vendendo alguma coisa. E é aí que mora o perigo. Porque diferente da Rainha Má que usa o veneno, ou do Lótus que impõe medo pela manipulação, o Dr. Facilier oferece aquilo que você quer ouvir. Ele te dá a escolha. Mas toda escolha dele vem com uma dívida. E o boleto sempre chega com juros sombrios. Ele representa o lado sombrio do desejo. Cada cliente que ele engana está querendo algo. Ou poder, status, beleza, ou até mesmo liberdade. E ele só dá, entre aspas, um empurrãozinho. Só que claro que por trás desse favor existe um contrato com, digamos, os amigos do outro lado. Amigos do outro lado. Aquele que oferece atalhos para sonhos, mas amarra sua alma em algo muito mais profundo. Ele é tipo um traficante de desejos. O cara mexe com voodoo, necromancia, sombra viva e invocação de entidades. E ele tem uma sombra, que é uma entidade à parte, com vontade própria. Ela espiona, captura e arrasta as almas pro além. E ele não controla totalmente essa sombra não, ela realmente tem uma vida própria. No fim, como todo bom pacto sombrio, a conta chega. E a cena da morte do Dr. Facilier é uma das mais sinistras da Disney. Prometo que pago vocês! É promessa! Tem vilão que usa magia e tem vilão que usa o veneno. Tem vilão que só precisa de uma coisa para te destruir: o medo. O Breu é o bicho-papão oficial da DreamWorks, o cara que literalmente se alimenta dos seus pesadelos. É o tipo de vilão que só aparece e te lembra de tudo aquilo que você tenta esquecer quando você apaga a luz para dormir. O Breu é o medo personificado. Ele não precisa te tocar, não precisa te perseguir. Ele só planta a dúvida, e a dúvida cresce e cresce até te consumir por completo. Ele não quer apenas vencer os guardiões. Ele quer algo muito mais profundo, apagar a fé das crianças. Ele quer fazer com que ninguém mais acredite no Coelhinho da Páscoa, nem na Fada do Dente, nem no Papai Noel, ou até mesmo no próprio Jack Frost. Porque quando a fé morre, ele renasce. Ele já foi alguém super poderoso, já teve espaço no imaginário das crianças, mas foi esquecido. E isso é o que deixa ele mais atormentado. Ele é movido pelo rancor do esquecimento, e a missão dele é: se ninguém vai lembrar de mim pelo bem, vão lembrar pelo medo. E ele quer que o mundo inteiro sinta o que ele sente, o vazio da não existência. O visual do Breu é feito para incomodar. Ele tem um corpo esguio, pele cinza, olhos dourados que parecem brilhar no escuro, e aquele andar suave como se ele estivesse flutuando. Mas o mais perturbador são os pesadelos dele, que são aquelas criaturas feitas de fumaça preta, com formas animalescas e olhos brilhantes. Elas se movem muito rápido, elas sussurram, arrastam, invadem os sonhos e apagam tudo que tem de bonito. No final, o Breu é vencido quando a criança para de sentir medo dele. O garoto olha nos olhos dele e fala que não sente mais medo. E é aí que o poder dele desmorona. Quando sem medo, ele não é nada. Mas cá entre nós, ele não foi destruído, né? Ele só voltou pro escuro, esperando a próxima brecha, o próximo pesadelo, a próxima criança que vai acordar no meio da noite e se perguntar: o que foi esse barulho? A vilã que traumatizou toda uma geração e provou que nem toda mãe é tão confiável assim. Se você já pensou que a sua mãe estava pegando no seu pé, é porque você nunca conheceu a versão paralela dela, com olhos de botão e zero limites.
Tô falando dela, da outra mãe lá de Coraline. Botões? A vilã que conseguiu deixar crianças e adultos com medo de passagens secretas, casas antigas e de costura. Logo lá no início de Coraline, a outra mãe aparece como um sonho de qualquer criança. Ela cozinha o prato favorito da Coraline, ela dá atenção, é carinhosa, deixa a menina fazer o que ela quiser. Tudo perfeito. Perfeito até demais. E é aí que mora o perigo. Ela convida com gentileza e só depois ela revela que por trás da gentileza tem garras afiadas, uma obsessão doentia e uma casa feita só de ilusão. Ela só fez o que sabia que ia impressionar você. A outra mãe é um tipo raro de vilã. Ela não quer destruir a Coraline, ela quer possuir ela. O que deixa ela tão assustadora não é só a aparência dela, é o comportamento. Porque ela manipula como se fosse uma abusadora emocional clássica. Ela dá muito amor no começo, depois ela controla, depois ela isola e por fim quer aprender para sempre. E aí, quando a Coraline recusa ter os olhos costurados, a verdadeira forma da outra mãe aparece. E olha, que coisa linda! Uma criatura esquelética, com dedos longos de agulha, pele de porcelana rachada e aquele sorrisinho forçado que vai ficando cada vez mais torto. A forma final dela é uma aranha humana, que não é por acaso, né? Porque ela realmente tece mentiras. A outra mãe é o tipo de vilã que não precisa te perseguir. Só quando você não aceita as condições dela, é claro. Ela só precisa te fazer sentir muito querido. O que é mais assustador do que alguém que te ama só enquanto você obedece. Ela não quer que você seja feliz, ela quer que você seja dela. E por isso ela merece o primeiro lugar entre os vilões mais sombrios da história das animações. Você só vai poder sair quando aprender a ser uma boa filha. Esses foram alguns dos vilões mais sombrios das animações. Me conta nos comentários qual vilão você acha mais assustador. Já deixa aí seu like assombroso, se inscreve no Torvo para fazer parte do Clube da Insônia e ativa o sininho para não perder nada. Eu te vejo no próximo vídeo.